estava muito na frente disso, não. Tinha outros ministros no Supremo que tiveram uma participação muito mais forte nisso aí. Eles fazem uma certa confusão. Essa história ela já vem de algum tempo. Eu me lembro que quando o Supremo, aí sim, o ministro Alexandre, determinou a prisão daquele Alan dos Santos, Sim. que hoje é motorista de ônibus, de Uber lá em Miami, eles não concederam a extradição, porque alegaram que não existia crime igual lá, porque seria crime de liberdade de expressão. Isso é uma confusão jurídica que, assim, eu acho que hoje até o ministro Flávio Dino faz uma manifestação, ele é muito inteligente, irônico, ele faz a manifestação dizendo que os constitucionalistas tradicionais americanos devem estar se virando no túmulo, porque é uma vergonha. A confusão que esse povo faz são rasos, realmente. E essa interpretação de que pode punir, usando uma lei, que, repito, que é para terrorista, que é para casos extremos de droga e tal, porque houve uma decisão soberana de uma Suprema Corte no Brasil, que o cidadão pode ser punido aqui, isso é sabe assim, além de antijuridicidade evidente, de não poder aplicar, especialmente é de um atrevimento enorme nas relações entre os países. O Trump tem uma prepotência incrível, é uma pena ver. Felizmente, o Bolsonaro não ganhou aqui, porque se o Bolsonaro ganha aqui, nesse momento dessa instabilidade, e faz um acordo com o Trump, que evidentemente ele é subserviente, ele é completamente dedicado, faz o que o Trump manda, seria um desastre para o Brasil. É muito bom você ter uma pessoa com a estatura do Lula, com essa visão de estadista, com respeitabilidade do mundo inteiro. Vocês devem ter visto a entrevista que ele deu para o New York Times esse final de semana, o espaço que está dando para todos os jornais importantes, dando espaço para ele. Se fosse o Bolsonaro ia andar, coitado, ia andar andando atrás do Trump de 4 e tal. Então, é uma coisa muito grave, eles confundem muito as coisas. Acho que a aplicação, a questão tarifária, repito, isso está pegando no mundo inteiro. São vários países, hoje saiu uma nova lista com vários países, praticamente todos os países do mundo. Vai ser discutido caso a caso. Agora, essa questão específica de sanções, primeiramente para ministros do Supremo Tribunal, é absolutamente indignante. É uma coisa que realmente revolta. A gente tem que saber o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, eu tenho dito isso desde o primeiro momento que ele foi para lá, junto com o Paulo Figueiredo e junto com outros. Eles fazem um movimento contra o Brasil. E agora, essa comitiva de senadores que foi, ele disse: vou torcer para que não tenha nenhum resultado prático, porque nós queremos ir por tudo ou nada. A questão toda é que ele sabe que o pai vai estar preso em setembro. E ele quer ser candidato a presidente da República. Olha, sobre esse aspecto, eu acho que não tem nada melhor para derrotá-los do que o trabalho que eles estão fazendo. Esse cidadão, claro, está cometendo um crime contra o país, uma coisa que é incrível. Como é que você pode fazer essa afronta cometendo um crime grave? Tanto é que eu sou muito difícil escrever sobre necessidade de prisão. O advogado criminal, em regra, tem um espírito garantista, a prisão é só depois de condenação, a última raspa e tal. Mas eu acho que ele está tumultuando tanto, ainda que ele não tenha a força que ele arrota a ter, que é o caso de determinar a prisão dele, por tudo que ele está fazendo para interferir no processo do Brasil. Pois é, mas como viabilizar isso? Porque o Congresso, pelo visto, vai enrolar, não vai caçar, não vai colocar em comissão de ética, o máximo vai deixar que ele possa perder o mandato por faltas, o que só vai acontecer em fevereiro, né, pelo que eu vi por aí. Agora, o que poderia ser feito imediatamente para cortar o mandato dele? Aliás, tem até a possibilidade de ser indicado para um cargo no Rio de Janeiro, né, pelo governador Cláudio Castro, né? O que eu vi e estou acompanhando é que 2 deputados, especialmente o Lindenberg, fez um pedido nesse sentido de tirar o mandato dele e tal. Eu adoro o Lindenberg, é meu amigo, mas eu não acho que essa é a forma correta de agir. Eu acho que uma medida no Supremo Tribunal Federal ela tem que atender ou não a pedido do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República. Porque, veja bem, existe um inquérito, essas medidas cautelares agora, que o Bolsonaro quase foi preso, que na verdade ele está com restrição de tornozeleira
e de não poder sair nos finais de semana e após 6 horas da tarde. Isso é um tipo de prisão, evidentemente. É um corte na liberdade, é uma restrição à liberdade. Esse cidadão, o Bolsonaro, ele sofreu essa restrição, repito, não foi no processo que ele está sendo julgado e vai ser condenado agora, talvez ainda em agosto. É num processo que investiga o Eduardo Bolsonaro. Então, lá nesse processo que investiga o Eduardo Bolsonaro, Ângela, do meu ponto de vista, tem motivo de sobra para pedir a prisão dele. Mas não dá para ser o deputado que peça. Tem que ser o Ministério Público. Nem o ministro Alexandre pode determinar a prisão sem ter um pedido do Ministério Público. Nós não podemos quebrar a regra do devido processo penal democrático. Mas motivos há. É claro, as pessoas têm que pensar nas consequências. Se o ministro Supremo determina a prisão de um cara completamente desconhecido, como esse Alan dos Santos, e o governo decide não extraditá-lo, cria um problema diplomático, um problema diplomático dos Estados Unidos hoje, não tem nem embaixador. Os Estados Unidos está, na prática, rompido diplomaticamente com o Brasil. Essa é a verdade, o Brasil, porque tem uma tradição muito grande de fazer uma diplomacia internacional muito boa. Mas, assim, no inquérito onde o Jair Bolsonaro está com as medidas cautelares, não foi pedido em relação ao Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está fazendo até mais grave do que o pai. Eu acho que quem mais trabalha para o pai ser condenado hoje no Brasil é o Eduardo Bolsonaro. Uhum. Ele é o maior incentivador. Eu até cheguei a comentar e escrever que eu achava que era uma estratégia mesmo, para tentar forçar uma prisão preventiva, porque, Ângela, é aquilo que eu comento, como advogado criminal. Você imagina o que é. Hoje é dia 31 de julho. Amanhã, 1º de agosto, o Bolsonaro liga para o advogado dele e pergunta: e aí, quais são as expectativas? Olha, dia 6 nós temos que entregar as alegações finais. E depois? Daí a 10 dias vai ser julgado e provavelmente você vai pegar 35 anos de cadeia. Mas e aí? Vai ser preso em 20 dias. Há um desespero. Então, assim, esses movimentos erráticos que faz, especialmente a família Bolsonaro e tal, e que está, na minha visão, ajudando muito Lula, ajudando muito, porque as pessoas estão cansadas dos abusos, estão cansadas de ver a traição ao país. Isso é traição de alto nível ao país. Mas, na questão jurídica, no processo que nós estamos acompanhando desde 18 de fevereiro, quando foi apresentada a denúncia, isso só está fazendo com que o processo pegue um ritmo técnico, preservando as garantias, mas até com maior rigor, em termos de tempo. Porque, veja bem, se isso está tumultuando o Supremo Tribunal Federal, o que é o ideal? Vamos julgar logo, claro, preservando todas as garantias. Repito,